Olá, alunos do CTD da ICB Curianópolis, sejam bem-vindos à nossa lição 7 do curso CTD, Curso de Treinamento de Discípulos. Nossa lição 7, o tema é Devocional Diário 2, tá bom? Vamos orar ao Senhor para nós começar a meditação. Tenho certeza que esta aula vai ser edificante para a sua vida. Meu Deus, eu te agradeço por este momento, por essa oportunidade de estarmos aprendendo de Ti, compartilhando, Pai, o conteúdo desta lição para a edificação da vida de, meu Deus, teus servos. Que cada aluno, meu Deus, esteja tua mente abençoada para, meu Deus, aprender e que o estudo dessa lição venha cumprir o propósito da nossa vida, que é, Pai, crescer na graça e no conhecimento e cada vez mais nos tornarmos a estatura de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Devocional Diário 2. Texto base está em Marcos 1,35, que diz assim, ó. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. Esse texto estava falando a respeito de Jesus que que valorizava, que havia na sua vida momentos de comunhão e oração pelas manhãs, né? E isso é muito importante, e sobre isso nós estaremos falando no que desse devocional. Nós já falamos também a respeito do devocional lá no CCE, lembra? Nós fizemos CCE, onde nós falamos da importância do devocional, a necessidade, vimos o método devocional e também que tem que ser algo programado, projetado por nós. Nós não podemos deixar para fazer o devocional quando tem tempo, tem que ser algo diário. Então eu tenho que projetar, escolher o dia, escolher o melhor local, o ambiente que contribua para o devocional. Então, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós entendemos que a nossa vida de comunhão ela tem que ser diária. Nós não podemos ser inconstante no nosso relacionamento. Então, nós vamos estar falando a respeito disso, tá bom? Além de nós já termos falado no curso do CCE, eu coloquei como algo muito importante, a gente precisa admitir que temos falhado com relação ao devocional. Ninguém jamais romperá um problema ou resolverá algo na sua vida sem primeiro admitir. Infelizmente, é preciso admitir que mesmo aprendendo que todo cristão deve ter o seu período devocional com Deus, nós falhamos centenas e dezenas de vezes nos que diz respeito a isso. Falhamos em períodos em que não estamos tão intensamente envolvidos com Deus, em seu reino, e falhamos também depois de estarmos bem comprometidos com Deus no reino, porém agora somos comprometidos com alguma tarefa, alguma função, mas hora de ter o devocional, momento a sós, comunhão com Deus, meditação, aí muitos de nós acabamos falhando nessa parte, tá bom? Então, querido, portanto, nem sempre erramos por falta de conhecimento e de princípios bíblicos, mas erramos por falta de uma coisa chamada disciplina. Nós sabemos, temos entendimento, você sabe que você precisa ter comunhão com Deus, que você precisa fazer seu devocional, você é ciente disso, principalmente porque todos já passaram pelo CCE e viram isso. Mas aí, de lá para cá, do CCE para cá, como foi a disciplina? Você admite que tem falhado? Não por falta de conhecimento, mas por falta de disciplina. E é isso que nós precisamos estabelecer. Admita a falha, mas coloque disciplina, tá bom? Para que você possa estar realizando seu devocional. A parte A diz assim, ó, o pão nosso de cada dia. Deus espera que o busquemos todos os dias. Mateus 6, verso 11. Então, aqui nós vemos que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a necessidade. Jesus está colocando aqui, ó, está nos colocando diante de Deus diariamente para Deus vir suprir as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, diariamente, nós precisamos nos colocar diante de Deus a respeito do suprimento da nossa vida para aquele dia. Interessante que o mesmo Jesus diz para a gente não se preocupar com o dia do amanhã. Então, nós precisamos ter momentos de comunhão com Deus? Sim. Esse momento de comunhão significa o quê? Significa uma busca diária. E você vai estar em contato com o teu Deus que vai estar te provendo.
Um exemplo disso, queridos, é o maná. Lá na antiga aliança, quando o povo saiu do Egito, olha o que acontece com eles. Eles não tinham alimento, então Deus manda o maná todas as manhãs. Êxodo capítulo 16, do 19 ao 21. Deus manda o maná para o povo e o maná tinha que ser colhido todas as manhãs. Tá? O maná não poderia demorar para colher, porque senão desperdiçava, não tinha como o povo aproveitar. Então todo dia era um exercício, tinha que levantar pela manhã e pegar o maná. Era um pão diário, alimentação diária, tá bom? No jardim nós temos ali a comunhão diária de Adão com Deus, de Deus com o homem. Mas por que, pastor, que há essa dificuldade hoje, tá? Da vivência diária, da comunhão diária, do devocional diário. Além da falta de disciplina, é porque também nós estamos seguindo muito a cultura dos atalhos. Que cultura é essa? É a cultura da facilidade, da comodidade, do ganhar tempo. Tudo à nossa volta, nós vemos hoje que a tecnologia se desenvolve para isso, né? São ideias de simplificar o que for possível. Crianças não usam mais fralda descartável, freezer, micro-ondas, embalagens, tudo, né? Telefone celular, internet, tudo isso faz uma coisa, faz com que a gente venha ganhar tempo, tenha facilidade e comodidade. Só que aí a gente quer trazer isso para a vida de relacionamento com Deus. Aí queremos facilidade, queremos comodidade, não queremos gastar tempo. Tá bom? Juntando essa cultura dos atalhos com a falta de disciplina, resulta no cristão não ter vida de devocional diário, ou seja, ele não se alimenta diariamente. Então, é necessário buscar a Deus a cada dia, tá? Não há meio de se trabalhar com estoque no que diz respeito à presença de Deus. Devemos buscá-lo a cada novo dia. O que experimentamos dele em um dia servirá apenas para aquele dia. O que você experimentou de Deus lá naquela conferência, o que você experimentou de Deus lá no encontro, que ele serviu para aquele dia. Agora você precisa de um novo dia, de uma nova experiência, de um novo alimento. E tem que ser diário. Porque se a gente querer viver a nossa vida com o alimento de ontem, nós vamos ficar desgastados, nós vamos esgotar energia. O alimento de ontem, o arroz que você comeu ontem, o feijão que você comeu ontem não serve para hoje. Ele te sustentou ontem. Você precisa comer um novo alimento hoje, para te sustentar para esse novo dia. Isso é a nossa necessidade de termos comunhão com Deus, de meditar na sua palavra, de ter um momento devocional, porque nós somos alimentados para viver um novo tempo, tá bom? Gente, estou falando um pouco rápido para que o vídeo não fique longo, mas eu tenho certeza que você vai ser edificado. B, manancial ou cisterna. Tá vendo aí? Manancial ou cisterna. É o nosso ponto B da lição. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. O que é cisterna? Era um reservatório de água da chuva e era muito prática. E em vez que evitava o trabalho de ir diariamente atrás de uma fonte. Isso era cisternas. Aqui eu coloquei uma imagem, um exemplo básico aí de uma cisterna mais atualizada nos tempos atuais. Então, naqueles dias não havia água encanada para o povo, né? O povo dependia dos mananciais para a sua sobrevivência. Entretanto, pela falta de manancial, como pelo comodismo, ou seja, de ir atrás de um manancial, o que o povo fez? Eles cavavam cisternas, deixavam a água encher essas cisternas, né? E Deus cobra isso deles, dizendo que isso é um mal, porque deixaram de buscar as águas vivas, né? Porque as cisternas não retêm água, não conserva, não dura a água. E Deus é a fonte inesgotável que nós precisamos buscar todos os dias, através da comunhão diária. Então há uma grande diferença na qualidade da água proveniente da fonte do poço, mas o que Deus está dizendo é algo ligado à qualidade da água, não é sobre a qualidade da água.
mas pelo fato que, espiritualmente falando, as cisternas não funcionam. Agora eu deixei algo para você aqui. Hoje, nos dias atuais, qual é a nossa cisterna? A cisterna dos dias atuais são as mensagens prontas, as pregações prontas que nós queremos ouvir sem ter o nosso próprio devocional. Entenda que uma mensagem que é ministrada na igreja, aquela palavra, ela é uma palavra de Deus para toda a igreja e ela vai atingir individualmente cada pessoa, uma gravação, tudo mais. Agora, o teu devocional é Deus falando pessoalmente com você. Teu devocional não é para terceiros, é para você. É aquele conselho que o pai dá para o filho, que a mãe dá para a filha, pessoalmente. Ela não fala no meio de todo mundo, ela fala só para o filho. Tá bom? Então, cuidado para você não trocar as cisternas com o devocional, com a fonte inesgotável. A fonte inesgotável que aquela mulher samaritana teve lá ao encontrar Jesus. Então, quem bebe da fonte tem água, enquanto quem tenta a cisterna acaba ficando sem água. Se você bebe da fonte, você tem água. Mas se você tenta a cisterna, você vai uma hora ficar sem água. Terceiro ponto, crente camelo não existe. Ou seja, o camelo é um animal que ele se abastece e ele demora 21 dias no deserto. Ele se abastece e consegue ficar 21 dias sem beber água. Então não existe crente camelo que tem um devocional um dia, se alimenta da palavra um dia e passa 21 dias para depois se alimentar da palavra. Não. Querido, amanhã você vai precisar de uma palavra nova no seu coração. Uma palavra nova liberada de Deus para a sua vida. Tá bom? Então, dando continuidade. Tempo aos pés do Senhor. Isso é muito importante. Nós queremos muito agradar a Deus com o nosso trabalho. De alguma forma, nós queremos honrar ao Senhor. Porém, nós precisamos entender que a melhor maneira de nós honrarmos a Deus é com o nosso tempo. É uma maneira muito importante de honrarmos ao Senhor. Então a gente às vezes acaba confundindo. E o trabalho nosso se torna consumidor do nosso tempo e não gastamos tempo com Deus. Maria e Marta nos mostram claramente isso. Lucas 10, 38 a 42, Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava com os afazeres da casa. Nós percebemos que Marta ela tem uma natureza atarefada, aquela pessoa que não consegue sequer ficar um segundo, né, sem que não esteja fazendo alguma coisa. Então, mesmo no momento que era para ouvir a palavra, Marta estava ocupada. No momento que teve devocional, Marta estava ocupada. No momento que era para ouvir Jesus, Marta estava ocupada. E Jesus vem corrigir ela, Marta, Marta. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a parte que não será tirada. O emprego pode ser tirado, o trabalho pode ser tirado, as coisas dessa terra podem ser tiradas. Mas aquilo que você é alimentado por Deus dentro da sua vida, na sua alma e no teu espírito, querido, ninguém pode tirar. Então entenda isso. Você que é aluno do CTD, eu estou dizendo para você parar de trabalhar? Não. Eu estou dizendo que existem coisas necessárias e existem coisas que não são necessárias. E às vezes a gente acaba gastando o tempo com coisas que não são necessárias, que era para ser utilizado, por exemplo, para fazer o devocional, para ter o momento de leitura da palavra de Deus. Por exemplo, noticiário. É necessário estar 24 horas no noticiário, ser informado toda hora? É necessário assistir sempre filmes? É necessário estar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, internet o tempo todo? Não, não é necessário. Aquilo que é necessário está relacionado ao que é vital para você e para a sua família. Então você pode muito bem usar o tempo do noticiário, ou de um filme, ou de uma rede social, né, para fazer o seu devocional diário com Deus. Tá bom? Precisamos estar aos pés do Senhor. D. Afiando o machado. Eclesiastes 10, 10. Essa é uma expressão que nós temos até um exemplo do Abraham Lincoln, que fala: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando meu machado, e usaria só 2 horas para cortar. Que interessante isso, né?
o machado cego significa o quê? Falta de tempo com Deus. É o machado cego. É o cristão que não gasta tempo com devocional, com oração, com meditação. Ele é o cristão do machado cego. Existe uma pequena história que diz que determinado senhor, um lenhador, né, foi desafiado por um lenhador mais jovem, quem cortava mais lenhas. E o lenhador jovem, né, partiu para cima cortando as lenhas, enquanto de vez em quando ele olhava para o lado e via o lenhador, né, que já era mais velho, parado. Ele não entendia, ele continuava. Ao terminar, foram contar as árvores. O lenhador menos experiente, mais velho, tinha cortado mais árvores do que o lenhador novo. E ele falou assim: eu não entendo, eu vi o senhor parado e eu não parei nunca. Ele disse assim: meu filho, é porque quando você estava parado, eu estava afiando o meu machado. Então é a mesma coisa. Nós precisamos aprender urgentemente essa lição. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus é o machado sendo afiado. Se economizarmos nesta prática, perdemos muito mais tempo e energia e depois não conseguiremos fazer tão bem o serviço. Ou seja, aquela pessoa que ela gasta mais tempo com Deus, ela vai ter mais praticidade na resolução dos seus problemas espirituais, na questão da edificação da sua casa, da sua família. Já aquela outra pessoa, ela vai gastar mais tempo e mais esforço e terá menos resultado. Tá bom? O discípulo de Jesus. Se você afia o machado, a sua célula você terá mais facilidade para lidar com algumas situações na sua célula. Ou seja, se você tem oração, devocional, momento de comunhão com Deus. Agora, se você não tem, o trabalho vai parecer mais árduo, mais difícil. Por quê? Porque você não é renovado. Você vai ter que usar mais força para cortar. O teu machado está cego. Mas se você tem momento devocional, seu machado está afiado. Você não vai precisar de tanta força, não vai te cansar tanto as tuas funções ministeriais, o teu propósito que Deus vai cumprir na sua vida. Compreende? Então, não seja um cristão com machado cego, seja um discípulo com machado afiado. Nossa prioridade diária. Então sabemos que precisamos estar com Deus e que isso deve acontecer todos os dias. E que este encontro não precisa durar o dia todo, é claro, né? Mas você precisa ter um momento específico para a tua vida com Deus. E isso precisa ser uma prioridade. Bom, e se é prioridade, né? Eu aconselho a você que essa prioridade ela seja a sua primeira tarefa do dia. Porque é prioridade. Quando a gente acorda, uma das primeiras coisas que a gente faz, escovar os dentes, tem outras pessoas que a primeira coisa que ela faz é pegar o celular e ver as mensagens que já chegou. Mas se é nossa prioridade o devocional, tem que ser uma das primeiras coisas do dia. Não pode ser uma das últimas coisas. Muitas das vezes a pessoa está cansada já no final do dia, chega do trabalho cansada. Ela não vai conseguir se dedicar no devocional. Ela vai fazer de qualquer maneira, vai fazer com pressa, uma mente cansada. Então, se a nossa prioridade precisa ser algo, né, que vem em primeiro lugar. Então, nós vemos, por exemplo, Jesus buscando nas manhãs. Tá? O versículo que nós lemos, de madrugada, ainda bem escuro, levantou e saiu e foi a um lugar deserto, ali orava. Nós vemos Salmo 5, versículo 3. De manhã o Senhor ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nós vemos um exemplo, vários textos bíblicos que mostram isso, tá bom? Próximo tópico nosso, o tópico é... ainda falando de prioridade, por exemplo, o exemplo das contas. Quando você está com contas para pagar, você prioriza algumas contas, paga elas. Geralmente a pessoa ela paga aquelas, vai priorizando as contas menores e vai resolvendo logo para poder folgar, né? Um exemplo que você de prioridade então na tua forma das contas, a forma de você pagar as suas contas. Outro exemplo
é o maná. Deus colocou o maná pela manhã. Deus poderia ter mandado esse maná à tarde, mas Deus mandou o maná pela manhã, que era para eles priorizar a vida com Deus. Então eles não poderiam buscar outro horário, tinha que ser pela manhã. Tá bom? Então Deus estava dizendo para eles, olha, eu sou o Deus provedor e vocês precisam me priorizar pela manhã. E outro ponto importante é que se você dá seu primeiro momento do dia para Deus, você está entregando as primícias do seu dia. E por que isso é importante? Porque Romanos 11, versículo 16 diz algo seguinte, ó. Se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santas raízes, também os ramos serão. Ou seja, se a tua primícia do dia, das horas do dia, você dá para Deus, todo o teu dia será santificado. Porque você está santificando a primeira. E todo o restante do teu dia é santificado. Aí tu vai ter um dia de resultado positivo, abençoado por Deus. Deus estará abençoando todo o teu dia quando você dá a tua primeira hora do teu dia para Deus. As raízes santas. Então, quando aprendemos a praticar o devocional diário, estamos dando um passo vital para andar em renovação espiritual com Deus. Então, a hora matinal, que é pela manhã, faz com que todo o seu dia seja abençoado. O homem interior está sendo renovado diariamente. 2 Coríntios 4, versículo 16 diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Interessante que ele está falando que o homem exterior se desgasta, mas o homem interior é renovado. Ao usar a expressão nosso homem interior é renovado de dia em dia, a Bíblia está nos apresentando a visão de que na vida cristã todos precisamos de renovação diária. Todos nós. Porque, por outro lado, ao afirmar, mesmo que o homem exterior se corrompa, penso que as Sagradas Escrituras estejam falando de duas coisas. Deteriorização física, que é o envelhecimento do homem, né, que é natural, e também a corrupção do pecado. Tanto em uma como a outra, a ideia é que o dia a dia nós estamos sendo estragados. O pecado, a velhice está tentando entrar na nossa vida, o pecado, e a velhice natural vai desgastando. E nós precisamos renovar diariamente, porque diariamente nós estamos desgastados. Se você não se renova dia após dia, a tua vida espiritual só vai se desgastando como discípulo de Cristo. Você só vai enfraquecendo na fé, só vai desanimando. Por isso que Paulo diz assim, olha, por isso nós não desanimamos. Por que ele não desanima? Porque é renovado. Mas quem não é renovado? Quem não tem momento de comunhão diária com Deus? O que acontece com essas pessoas? Elas se desanimam. Então o nosso desânimo na vida espiritual mostra uma coisa. Denuncia a nossa falta de comunhão diária com Deus. Denuncia a nossa falta de devocional diário. Misericórdia, né? Mas é uma realidade. Então, outra coisa que nós aprendemos lá no CCE é sobre a velha e nova natureza. A velha e a nova natureza estão em confronto, querido. Se você não se renova, não alimenta a nova natureza, a velha natureza é alimentada. Lembra lá do exemplo dos cães? Qual era o cão que vencia a batalha? Aquele que era mais alimentado. E o que perdia era o que era menos alimentado. Se você alimenta-se diariamente, a nova natureza, a velha perderá. Tá bom? E você terá sucesso na tua vida espiritual. Como fazer o devocional? Relembrando a prática do devocional de êxito. Lembra do CCE que o devocional de êxito ele é feito de meditação bíblica mais oração, que é igual a um devocional de êxito. Primeiro, meditação bíblica. Antigamente as pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas, tá bom? Era apenas os levitas, os sacerdotes e os levitas que tinham esse acesso direto, né, às escrituras ali escritas em tábuas, posteriormente depois em papiros, né, em rolos. E Deus deu uma ordem. Deus ordena para que leiam todos os dias. Para que Deus ordena? Que é para que eles guardassem a palavra.
Quanto mais você lê, quanto mais você medita, mais você tem a sua palavra no seu coração. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, se nós temos a palavra, nós não cairemos no erro, não seremos enganados. Mas se não temos a palavra, se não guardamos ela, se não lemos e não meditamos, nós não guardamos. Então, para mim tê-la na minha vida, eu preciso meditar nela, tá bom? Eu preciso ler ela. Além da leitura, em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não devemos entrar apenas pela fase da leitura, nós devemos passar da leitura e ir além, que é entrar pela fala, ou seja, confissão, testemunho aos outros. É você falar da palavra, testemunhar aos outros. Além disso, a meditação, que é refletir e analisar cuidadosamente essa palavra lida. Além disso, a prática, que é viver o que está escrito e obedecer aquilo que está escrito ali na palavra de Deus. Tá bom? Então, fala, medita e pratica. Tá bom? Meditação bíblica, passos. Vamos lá, vamos para os passos da meditação bíblica. Primeiro, você vai ter um texto bíblico para você ler. Aí você vai ler aquele texto bíblico, você precisa visualizar a cena na sua mente. Depois, escreva no diário de meditação o texto que você vai meditar. Depois, fale o versículo em voz alta diversas vezes, dando ênfase a uma palavra diferente a cada pronúncia. Tá bom? Segundo, escolha a palavra que mais chamou a atenção e repita ela por algumas vezes. Depois, em seguida, reescreva o versículo com as suas próprias palavras e ore conforme a decisão que tomou e coloque em prática no seu dia a dia, tá bom? Nós vamos fazer isso agora passo a passo. Meditação na prática. Passo 1. Texto escolhido, Marcos 16, versículo 15. Aí é que tem data para você colocar a data. 26/3/2021. Às 17 horas. É o horário que eu estou gravando aqui. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Esse é o texto escolhido. Passo 2. Imagine a cena em sua mente. Vamos imaginar então Jesus falando. Vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Imagine Jesus falando isso. Passo 3. Fale o versículo em voz alta, dando ênfase a cada palavra. Como assim? Eu vou dar um exemplo agora. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vou repetir mais uma vez. Vou dar ênfase a uma palavra de cada vez. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Uma nova palavra agora. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Uma nova palavra com ênfase. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando eu dou ênfase, eu estou colocando uma marcação naquela palavra. E a ênfase dada àquela palavra vai fazer você refletir sobre ela. Meditação na prática, passo 4. Escolhemos a palavra que mais chamou a atenção e repetimos por algumas vezes. Bom, a palavra que mais me chamou a atenção foi: e disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Foi a palavra vão, que está marcada aí conforme você pode ver. Vão, vão, vão. Vão, o que é vão? Vão é uma ordem. Vão é um direcionamento. Vão é um chamado. Passo 5. Reescreva o versículo com a sua própria palavra, substituindo os pronomes. Agora eu vou trazer aquele versículo para a minha vida. E me disse: vai pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E me disse: vai pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Aqui eu reescrevi o versículo com as minhas palavras, substituindo o pronome eu, me colocando no lugar.
Passo 6. Prática do princípio. Agora eu vou colocar em prática, vou anotar qual é a prática daquele texto. Vou pregar o evangelho às pessoas que fazem parte do meu mundo, da minha realidade. Agora aqui existe um modelo, né, completo, que esse modelo aqui ele foi ensinado no CCE e ele pode ser utilizado tanto para apenas um texto, um versículo, quanto principalmente para um texto grande. Por exemplo, você vai ler o Salmo primeiro todinho. Aí você coloca lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Terminou o Salmo, capítulo 1 todinho, você colocou aqui, ó, texto escolhido. Aí você coloca texto escolhido, Salmo 1. Data e hora, você vai colocar a data na frente, a data e a hora devocional. Texto-chave. Qual foi o texto do Salmo 1 que mais chamou a sua atenção? Por exemplo, vou colocar aqui. Porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 2. É o texto-chave. Aí você vai pegar esse texto-chave e vai falar ele várias vezes. Você vai imaginar ele, medita de dia e de noite. Igual no passo atrás que eu ensinei. Você vai meditar de dia e de noite. Meditar no texto. Primeiro, visualize a cena. Você meditando de dia e de noite. Né? Depois, transcreva ele. Eu medito de dia e de noite. Né? Assim por diante. Agora, o que o escritor está dizendo? Você vai seguir esse roteiro aqui. Bom, o escritor está dizendo que aquele que medita de dia e de noite é bem-aventurado, é feliz. Você pode marcar a palavra que mais chamou a sua atenção nesse texto e assim por diante. Prática do princípio. A partir de hoje, eu, fulano de tal, de onde sou de Oliveira, vou meditar na palavra de dia e de noite, para que eu seja bem-aventurado. Conversando com Deus, aqui é sua prática. Senhor, você vai colocar a sua oração. Se eu tenho tido dificuldade, Pai, a partir de hoje eu quero que o Senhor me desperte. Coloque em mim um desejo maior de meditar na Tua palavra cada dia mais. Que eu venha, meu Deus, entrar no nível de comprometimento, de devocional contigo, profundo. Aí você coloca a sua oração. Então, aquele primeiro exemplo que eu citei é para passo a passo, é para um texto bíblico, um versículo. Esse aqui é para um texto completo, que aí você vai ler um texto grande, meditar sobre ele e vai ter o texto-chave dele, o versículo-chave para você meditar. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: o que o escritor está dizendo? Aí você coloca, o escritor está dizendo isso e isso. Agora, como é que eu vou praticar isso para a minha vida? Aí você vai se colocar no lugar do texto ali. E, por último, conversando com Deus. Tá bom? O devocional ele é completo, além da meditação, ele também é completo. A outra parte dele é a oração. Nós temos, por exemplo, no Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensina. Nós temos no Pai Nosso louvor, adoração, súplica, intercessão, propósito. Então, dentro da oração, nós precisamos entender que esta oração ela tem que vir com louvor a Deus, com adoração. Né? Essa oração ela precisa ter confissão. Você vai confessar a Deus suas falhas. Você vai confessar suas dificuldades. Súplica, você tem que, aí que entra o pedido. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a parte do Pai Nosso que tem a súplica. Intercessão, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Intercessão, você pode interceder pela sua vida, pela sua família, pelos seus. Ações de graça, né? Com gratidão a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele vai fazer. Oração no Espírito, é aquela oração que você fala uma outra língua, tá bom? Além disso, no devocional é muito importante louvor e adoração. Você pode estar cantando canções conhecidas ou espontâneas, tá bom? Adora o Senhor. Ouvir louvor não é louvar, tá? Não é louvar. Se você colocou uma canção, acompanhe a canção, tá bom? Geralmente eu particularmente gosto de colocar canção e canto junto ali antes de começar o meu devocional. Lá no CCE, os irmãos do curso, os alunos, viram que tem a parte inicial com louvor, tá? Que é fundamental. Então, louvor é proclamar a grandeza de Deus e adoração é coroá-lo. Lembre-se disso. Nós fizemos isso no
nosso propósito agora de leitura de 21 dias de devocional. Conclusão: devocional é pessoal. Não é, aqui eu coloquei não é pessoal, mas eu confundi, tá, queridos? Tá errado aqui. O devocional não é coletivo, é pessoal. O devocional é pessoal. É Deus falando para mim, Deus falando pessoalmente com você. Deus vai te exortar, vai te consolar e vai trazer promessas na sua vida. Lembre-se disso. Devocional não é, eu vi uma palavra devocional aqui, Deus trouxe uma exortação, aí você quer trazer a exortação do devocional para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu irmão. Não. Se Deus exortou, a exortação foi para você, viu? Que Deus possa abençoar, tá? O devocional de êxito é feito com oração, com meditação bíblica, né? Meditação bíblica e oração, você tem um devocional de êxito. Tá bom? Lembre-se de preferir a fonte do que a cisterna. Lembre-se de afiar o machado. Lembre-se do passo a passo, da importância, da necessidade. Lembre-se de priorizar teu tempo com Deus. Lembre-se de dar a prioridade das tuas manhãs, da primeira hora do teu dia, para ter o teu devocional. Porque assim tu santifica todo o teu dia, tá bom? Deus abençoe, queridos alunos. Um abraço.